Bem, meus queridos, nós vamos hoje continuar na nossa caminhada em Malaquias, mas como nós falamos na semana passada, hoje nós vamos ter uma mensagem que é a sexta parte 2, desta continuação, porque é o mesmo contexto, não é isso? Então eu queria rapidamente lembrarmos que na mensagem cujo tema do livro todo de Malaquias é este que está projetado: aquele que conhece a Deus e crê em suas promessas, vive uma vida de grato compromisso. Esta é a mensagem de todo o livro de Malaquias, que nós já estamos caminhando há boas semanas. Agora, semana passada nós começamos a tratar do contexto que nós temos no capítulo 3, ok? Abra sua Bíblia de novo para lá. Capítulo 3, do versículo 6 até o versículo 15. E semana passada nós falamos da seguinte grande ideia: a fidelidade de Deus em nossa história contrasta com nossa história de infidelidade. A fidelidade de Deus em nossa história contrasta com a nossa história de infidelidade. Na semana passada, caso você não estivesse aqui, e caso queira acompanhar, está online disponível. Nós vimos o ponto 1 e o ponto 2, eu vou colocar ali bem rapidinho, a gente já vai passar direto, porque nós temos bastante coisa para falar da palavra de Deus nesta noite. O primeiro ponto foi o seguinte: a fidelidade pactual de Deus equilibra a nossa história. E nós vimos no texto semana passada, o versículo 6, que é o seguinte: de fato eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Nós falamos muita coisa bonita nos grupos de vida esta semana. Nosso compartilhar foi maravilhoso. E isso significa que vale a pena, se você não assistiu, dar uma olhada na mensagem da semana passada sobre este tema, sobre este ponto. Segundo ponto: a infidelidade evidenciada na nossa história contrasta com a fidelidade de Deus. E aí é o versículo 7, em particular, que nós examinamos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? E aí nós interrompemos a nossa mensagem para não passar voando pelo resto do texto e deixarmos de aprender coisas preciosas desta passagem de Malaquias. Agora, meus irmãos, clica de novo aí, por favor. Pronto, está lá os 2 pontos semana passada. Agora nós vamos para o nosso terceiro, mas antes vamos ler o nosso texto bíblico, ok? Abra sua Bíblia aí, se não abriu ainda, Malaquias capítulo 3. E nós vamos continuar o que acabamos de ler a partir do versículo 8 até o versículo 15. Todo mundo abriu, amém? Quem não abriu, diga EBD. Ok. Então vamos lá, irmãos, versículo 8 até o 15 juntos, bem bonito a uma só voz. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão como guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Bem, se você está acompanhando a exposição de Malaquias desde o começo, você já está acostumado que não é um texto fácil. É um texto de tribunal, é um texto de acusação, em que Deus está trazendo ao seu povo, na real,
a situação que eles estão apenas algumas décadas depois deles terem voltado do cativeiro babilônico e terem sido estabelecidos novamente na terra que hoje nós chamamos de Palestina, na época Jerusalém e arredores. Então, meus irmãos, 2 pontos aí, vamos continuar agora a partir do 3º ponto, que vai ser bem dividido, é só o que tem hoje, só o 3º ponto, mas ele tem 4 subdivisões, então você vai precisar prestar muita atenção e peço a sua oração para que Deus nos dê clareza na explicação e na exposição da sua palavra. Muito bem, nosso 3º ponto tem o seguinte enunciado: o amor de Deus nos chama para longe da nossa insensível infidelidade. O amor de Deus nos chama para longe da nossa insensível infidelidade. O povo de Deus recebe mais uma vez, mais uma chance da parte do Senhor. Em lugar de abandonar este povo, que tantas vezes, não sei se Deus tem dor de cabeça, mas metaforicamente deu dor de cabeça a Deus, Deus agora manda o seu profeta, o último do Antigo Testamento, para trazer mais um aviso. Por que Deus faz isso, meus irmãos? O versículo 6 que nós vimos semana passada já começou a explicar: porque eu, o Senhor, não mudo. A estabilidade do nosso Deus, a continuidade de caráter, de personalidade do nosso Deus, o mantinha fiel às promessas e às alianças que Ele deu a começar lá de Abraão, em Gênesis capítulo 12, que Ele deu através de Moisés, através de Davi, e disse: por causa desta fidelidade, o meu amor leal, recebe, que nós vimos semana passada, é que tem guardado vocês de serem destruídos. Então agora, irmãos, motivado por este amor, Deus chama o seu povo para deixar de lado a sua infidelidade, a insensibilidade, a mentalidade cauterizada que eles tinham, que nós vimos nas perguntas que eles fazem: como temos te roubado? Como temos lhe desprezado? Como dizia minha mãe, ó o povozinho sonso, né? Que sabe o que está fazendo, mas ainda assim se virava para Deus com essas desculpas que nós vimos até agora. Pois bem, meus irmãos, nesse 3º ponto nós vamos ler no versículo 8, versículo 9, nosso primeiro subponto. 3.1, a primeira evidência da infidelidade é o descaso com o sustento da obra de Deus. A primeira evidência da infidelidade é o descaso com o sustento da obra de Deus. Pelo menos como retratado por Deus para com este povo aqui no nosso contexto. No versículo 8 nós lemos repetindo: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, olha aí a insensibilidade: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O povo está fazendo aquele velha metáfora do gato escondido com o rabo de fora, né? Ou a criança que a mãe diz: por que você comeu o bolo de chocolate? Está tudo sujo aqui. Diz: não comi não, está na cara, todo mundo sabe o que foi feito. Mas eles ainda assim devolvem esta pergunta para Deus. Meus irmãos, o nosso texto começa com algo que parece um absurdo: pode um homem roubar de Deus? Ora, como poderíamos subir aos céus e tirar algo de um Deus eterno? Simples, Ele confiou algo na mão do seu povo, nas nossas mãos, como mordomos, como administradores daquilo que na verdade é dele. Por isso, tudo que nós temos precisa ser administrado nessa perspectiva. Ou seja, quanto é de Deus? 1%, 2%, 10%? Não, 100%. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence ao Senhor. Então, meus irmãos, nós vamos começar a expandir a nossa perspectiva e não vamos de maneira nenhuma tratar só de dinheiro, mas nós vamos ver, meus irmãos, que tudo na minha vida, meu tempo, meus talentos, minha família, meus bens, quando eu por algum momento compreendo que é mais meu do que de Deus, ou uso muito mais para os meus interesses do que para os interesses de Deus, eu estou da semelhança do texto roubando de Deus. Mas no contexto ele está falando de algo específico. E por mais que o povo retorne mais uma vez com suas insensíveis perguntas: como é que te roubamos? As evidências estão na cara deles, nos dízimos e nas ofertas. Mas, irmãos, o que é dízimo e o que é oferta? Neste contexto, o que significa para nós? Pois bem, dízimo é a 10ª parte. Princípio estabelecido por Abraão em Gênesis e tornado como lei na lei mosaica. E vou repetir. A primeira vez que o dízimo aparece está lá no livro de Gênesis, quando Abraão o estabelece como um princípio espiritual
E aí ele é incorporado na lei mosaica, que é dada por Moisés, obviamente, para o povo quando sai do Egito em direção à terra prometida. Contudo, apenas na lei, o dízimo, como toda lei, possuía um caráter de recompensa e prosperidade financeiras. Eu vou repetir, apenas na lei, o dízimo era um toma lá, dá cá. Era dizimista fiel? Era ofertante fiel? Obedecer à lei? Qual era a contrapartida de Deus? Prosperidade financeira. Eu vou repetir, porque você liga a televisão hoje e você ouve essa mesma asneira sendo falada em 2015, no século 21. 2015 anos depois do final da lei. A lei mosaica, meus irmãos, era uma troca entre Deus e o povo. O povo obedecia, Deus fazia um monte de coisas sobrenaturais acontecer. Este povo era próspero. Esse povo era colocado para realmente trazer tal prosperidade que chamasse a atenção das nações para aquilo que Deus estava fazendo ali. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E nós vamos ver, meus irmãos, que isto é uma realidade que não perdura fora da lei mosaica, ok? Lá havia essa troca. Então, devemos nós hoje ser dizimistas? Creio, meus irmãos, que sim. E vejamos por quê. Por que temos que detalhar isso? Porque o neopentecostalismo e o mau ensino sobre dízimo criou em nossos dias uma onda que eu apelidei aqui de dizimofobia. Você não pode falar sobre isso. Se falar sobre isso, o pessoal levanta e vai embora da igreja. Se falar sobre isso, você é mercenário. Você é igual o pastor da... Calma, desculpa, deixa eu refrasear. Você é igual o sujeito da televisão que rouba dinheiro de pessoas idosas, de pessoas pobres, em troca de promessas que ele não tem nenhuma autoridade de fazer. Ou seja, é de dar medo, hoje em dia, de falar sobre dinheiro dentro da igreja de qualquer maneira. E como nós devemos, meus irmãos, entender ou ensinar o dízimo? Tal como está na Bíblia e tal como todo princípio bíblico. Algo, preste bem atenção, a ser observado, a ser seguido por amor a Deus, uma vez que fomos alcançados por uma graça maior do que jamais podemos comparar as nossas doações financeiras ou qualquer outra coisa que possamos dar para Deus. Compreenda uma coisa, meu irmão, você nunca conseguirá dar mais do que você já recebeu de Deus. Nós nunca conseguiremos dar mais do que Deus já deu. Então, quando nós achamos que por algum motivo a minha contribuição financeira, o meu serviço, aquilo que eu faço, de alguma maneira está impressionando Deus, coloque o que você faz e o que eu faço diante do que Ele já fez. E palidece. Perde todo o brilho, porque Ele já nos deu muito mais do que nós podemos dar. Então nós somos dizimistas não por troca. Na nova aliança, nós ofertamos e somos dizimistas como uma demonstração de amor, demonstração de apreço por tudo aquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Ok, quais são algumas coisas que justificam o dízimo na palavra de Deus? Em primeiro lugar, o dízimo é um princípio estabelecido antes da lei e não pode ser vinculado apenas a ela. Um princípio observado por Abraão e que não pode ser vinculado apenas à lei mosaica. Em segundo lugar, o dízimo é um exercício de fé e dependência. É confiarmos que o Deus que cuida de nós com 100% também pode cuidar com 90%. O Deus que cuida de mim com tudo que eu tenho também pode cuidar de mim com 90%, com 80%, com 70%, com tudo aquilo que Ele puder fazer na minha vida. Terceiro lugar, o dízimo estabelece uma ordem em nosso orçamento quanto ao nosso investimento na obra do Senhor, sendo este não um teto, mas um piso, um começo de onde decido investir na propagação do Evangelho. Deixa eu explicar esse terceiro princípio de novo. O dízimo, meus irmãos, nunca foi planejado para ser uma mensalidade. Eu sou sócio da ABB. A gente paga R$50 por mês. Eu vou lá, dou R$50, mas eu nunca fui lá dar 60, ou dar 70, ou dar 80, ou dar 90. É uma mensalidade. Se você faz um cursinho e é R$100, você vai lá e dá os seus R$100. O dízimo nunca foi pensado em ser tal coisa. O dízimo é um princípio de um piso, de onde eu começo a investir na obra de Deus. Pastor, mas tem gente que dá mais do que isso, e como tem.
Agora mesmo no nosso passeio de sexta-feira, nós estávamos comentando sobre irmãos que Deus tem abençoado de tal maneira que foram aumentando a sua contribuição e hoje, na verdade, vivem com 10% e contribuem 90%. Agora preste bem atenção, meu irmão. Isto é uma decisão pessoal da pessoa. Nenhum pastor, nenhuma igreja, nenhuma liderança pode impor isso a ninguém. Um certo picareta da televisão disse que dízimo é para os fracos. Quem é crente de verdade dá o trízimo. Essa criatura tinha que ser presa. Porque ele não pode nem biblicamente fazer isso, nem manipular as pessoas dizendo que tal coisa é bíblica quando não é. Um dos exemplos mais conhecidos na história, né, recente da igreja cristã, é a pasta de dente que você tem provavelmente no seu banheiro ou já teve, Colgate. O nosso irmão em Cristo, fundador desta empresa há muito tempo atrás, progrediu de tal maneira. Da mesma maneira, ele vivia com 10% e contribuía 90% com a obra da igreja dele, com missionários ao redor do mundo. Quantos países, meus irmãos, já foram abençoados por causa da visão deste irmão de que ele não era represa do que Deus lhe dava, ele era canal para abençoar vidas, para ajudar os necessitados com aquilo que Deus tinha lhe dado. Infelizmente, meus irmãos, isso não é verdade na maioria dos cristãos, mesmo aqueles que têm muito dinheiro. Contribuem com o que podem, com o que querem, mas não com o que deveriam. Muitas vezes, meus irmãos, o entendimento de que Deus nos dá o que Ele dá para que nós possamos abençoar vidas não chega ao coração de todas as pessoas. Bem, contudo, hoje em dia, tal e qual nos dias de Malaquias, há muitas razões também colocadas contra o dízimo. Muitas desculpas, e algumas delas são: primeiro, o dízimo é da lei. Como eu já mencionei, não cola, mas alguns apresentam. A desculpa teológica erra ao esquecer que em Gênesis 14, quando Abraão estava antes da lei, sem estar debaixo da lei, usa desse princípio para expressar sua gratidão a Deus pela vitória na batalha. Então veja bem, meus irmãos, o princípio já é estabelecido. Ele só é depois incorporado à lei, e ela dura desde o começo da vida do ministério de Moisés até o final da lei em Cristo Jesus. Mas o princípio era anterior. Segunda desculpa que as pessoas geralmente dão: o dízimo é impagável. O que eu tenho, o que eu ganho, não sobra. Pois bem, dízimo, irmãos, oferta, não é sobra, é primícia. Toda vez que a palavra de Deus fala sobre dízimo, sobre oferta, não é a última coisa do meu orçamento, é a primeira. Não é a última coisa da minha colheita, é a primeira. A ideia de Deus, meus irmãos, sempre foi colocarmos o sustento da obra em primeiro lugar. Provérbios 3:9 lê o seguinte: honra o Senhor com as primícias da tua renda. O profeta Ageu diz que o infiel recebe salário e o coloca num saco furado, vaza tudo, cai por terra. O que ele rouba de Deus foge por entre os dedos. Isso é Ageu capítulo 1, versículo 6. Hoje, meus irmãos, os crentes gastam mais com cosméticos, eletrônicos e refrigerante do que com a obra missionária. Investem mais em coisas supérfluas do que com a salvação dos perdidos e o sustento a propagação da obra de Deus. Quando damos das primeiras coisas, quando nós damos daquilo que é o começo do nosso orçamento, nós somos exercitados em nossa fé, tal como o agricultor, no Antigo Testamento, que dava das primeiras colheitas sem saber qual seria o resultado total da sua safra. Ou do pecuarista, que dava das primeiras crias sem saber como seria o final da reprodução dos seus rebanhos. Porque ele fazia isso, era um teste da sua confiança em Deus. Eu vou ofertar. Eu vou tirar dos primeiros frutos da minha colheita. Não importa como vai ser ela, porque eu confio no Deus que me mantém. Muitas vezes, meus irmãos, uma das razões por que eu não sou dizimista, porque eu acho que ele é impagável, é porque eu vou deixando por último. Eu não sei qual é a sua realidade, mas nós temos, nos últimos meses, buscado economizar um pouco para poder mexer na nossa casa. Como é difícil economizar. Raramente sobra alguma coisa no mês. Geralmente sobra mês no final do salário, e não salário no final do mês. Assim, quando eu não me permito o desafio da minha fé em ser dizimista, eu provavelmente estou já planejando não conseguir ser dizimista no final daquele mês.
Terceira desculpa que as pessoas dão: o dízimo não recompensa como eu acho que deveria. Acredite se quiser, eu já ouvi essa daqui. Esta é a desculpa de quem possui a motivação errada. A motivação da falsa teologia da prosperidade, pela qual a pessoa apenas se enxerga abençoada pelo carro que dirige, pela casa onde mora, apenas pelas coisas materiais que acumula. John Piper disse certa vez: a prosperidade não pode ser a prova do favor de Deus, uma vez que é exatamente isso que o diabo oferece àqueles que o adoram. Vou repetir: a prosperidade não pode ser prova do favor de Deus, porque é exatamente isso que o diabo oferece àqueles que o adoram. Tudo isso te darei. A quem lhe disse isso? Jesus. Se prostrado me adorares. Ele prometeu todos os reinos da terra ao Senhor Jesus, se ele o adorasse. Hoje, as pessoas estão em muitas igrejas aceitando exatamente esse discurso, infelizmente dito por lábios que deveriam pregar a palavra, mas que estão prometendo uma prosperidade que a palavra de Deus não sustenta. Quarta desculpa: o dízimo é substituído por ofertas. Não sou dizimista, mas eu dou oferta. Esta pessoa ignora o princípio bíblico que pareceu tão importante a Deus, lá em Gênesis, ao ponto dele manter tal princípio na lei, para educar o coração egoísta do seu povo e como ele deveria sustentar a obra do Senhor. Ou seja, meus irmãos, se o dízimo é tão sem importância e a oferta já é o suficiente, por que Deus pegou esse princípio lá estabelecido pelo pai da fé, Abraão, e o incluiu na lei? Porque ele conhecia o coração do seu povo. E uma vez que eles já eram negligentes no dízimo, eles seriam ainda mais negligentes nas ofertas. E as consequências nós já vamos ver daqui a pouco do que isso provocava no meio do povo. Trocar o dízimo pelas ofertas é o mesmo que trocarmos o que devemos fazer com nossos filhos pelas coisas extras que nós fazemos por eles. Última desculpa que as pessoas dão: o dízimo é mal administrado. Eu não oferto porque ele é mal administrado na minha igreja. Bem, eu espero que essa não seja uma desculpa na nossa igreja, mas acontece também. Uma das coisas que me alegra, meus irmãos, numa igreja batista, por exemplo, é a transparência. Cada centavo é conferido e prestado contas de como é investido. Daqui a um pouco nós vamos ter nosso momento de ofertório. Se você prestar atenção, depois da última oração, 2 pessoas vão se dirigir aqui à frente. Um é o nosso tesoureiro, primeiro ou segundo, e acompanhando ao tesoureiro, primeiro ou segundo, vem um dos 5 membros de um grupo na nossa igreja chamado Comissão de Exame de Contas, que trabalha em rodízio. E eles conferem cada centavo e assinam 2 vezes o relatório, o qual depois, com todas as notas fiscais, voltam para a comissão para que haja transparência. Cada centavo é prestado contas e é colocado bem ali no mural. Você está livre para dar uma olhada, não sei em qual mês que está ali o relatório, mas sempre é buscado que seja o mais atualizado possível. Ou seja, se ele está sendo mal administrado, você pode olhar e você pode virar para o pastor, para um dos presbíteros, líderes da igreja, e dizer: meu irmão, está gastando muito com desodorante, não sei, não tem desodorante no orçamento, mas de repente eu acho que está gastando muito com detergente, com desinfetante. Muitas vezes, meus irmãos, o que a gente acha que está sendo mal administrado é mera questão de opinião. Alguns acham que deviam pintar a igreja todo mês, outros acham que deviam pintar em cada 10 anos, e assim vai. O problema, meus irmãos, é que se nós formos ver cada opinião sobre coisas subjetivas como administração, coitado do nosso irmão administrador. Ele vai ter que passar o dia ligando para as pessoas e saber o que você acha, o que você pensa, qual a sua opinião. E muitas vezes nós temos que entender que as pessoas estão fazendo o melhor que podem, mas estão prestando contas. Agora, quando houver excessos, quando houver coisas absurdas, cada pessoa, cada membro desta igreja tem liberdade para pedir a palavra, para até convocar uma reunião e dizer: eu acho que nós estamos jogando dinheiro fora com isso. Eu acho que desta forma não poderia ser. E de repente você pode ser usado por Deus com uma palavra de sabedoria e orientar a nossa igreja numa melhor forma de agir. Porém, não pode ser uma desculpa para não contribuir. Passado isso tudo, voltando para o texto, Malaquias não fala apenas que o povo roubava a Deus nos dízimos, mas também nas ofertas. A grande questão, meus irmãos, é que o dízimo é algo objetivo, é uma mera conta de matemática, 10%, enquanto a oferta é algo subjetivo. Cada um deve buscar a Deus e contribuir conforme o Senhor dispõe em seu coração.
Por exemplo, nós estamos agora até junho em campanha de missões. E nós convocamos cada família a ter o seu alvo da sua família. E chegando perto de junho, você vai trazer o seu alvo, trazer aquilo que você como família determinou. A este valor vai ser juntado que cada grupo de vida, cada grupo familiar levantou, para nós chegarmos até o nosso alvo, que, em vista da transparência, está bem lá no nosso mural também. Agora, quanto é que você deve ofertar? Nessa nossa história, meus irmãos, que comemoramos amanhã, 12 anos de Comunidade Batista Videira, algumas pessoas novas na fé já chegaram para mim: pastor, quanto deve ser a minha oferta? Eu disse: meu irmão, eu não sei, eu não sou o Espírito Santo. É algo que você deve investir tempo com Deus, olhar o seu orçamento e determinar quanto você deve contribuir. Eu particularmente, meus irmãos, acredito que você deve ter no seu orçamento um campo chamado oferta missionária. Não apenas em época de campanha, mas todo mês. O plano de adoção missionária é uma estratégia maravilhosa, concebida há muito tempo atrás, se não me engano, pelo pastor Valdomiro Timichak, para que nós tivéssemos um compromisso mensal. Nossa família participa, várias famílias aqui da igreja participam também, e assim, todo mês, um valor é ofertado para missões, para que nós não caiamos no erro de achar que é só de vez em quando, né? Como se missionário não comesse todo mês, como ele não tivesse ter o seu sustento todo mês. Então você precisa ter um orçamento, e no seu orçamento você deve determinar quanto é a sua oferta. Agora, não só isso. Essa semana passada, o irmão lá do outro lado do Brasil falou de um trabalho que estão fazendo com crianças e perguntou se nós podíamos ofertar. Aí eu falei: sem problema, quanto é? Mandou a conta, mandei uma oferta pequena, mas participei. E, meus irmãos, é interessante, eu também tenho sido abençoado como obreiro, como pastor. Nessa minha caminhada, de vez em quando, alguns irmãos entram em contato de outros estados, perguntam como poder fazer uma oferta. Eu sempre pergunto se a oferta é para a nossa família ou se é para a nossa igreja. Não, uma oferta para a sua igreja. E eu recebo, entrego ao tesoureiro, e aí é o final disso. Quando é para a nossa família, nós vamos para isso. Por quê? Assim, meus irmãos, voluntariamente, Deus vai abençoando a obra, e muitas vezes Ele fez algumas coisas como nós precisávamos, e as pessoas lá longe não tinham a mínima ideia da necessidade. Oferta é algo subjetivo que você deve buscar com sensibilidade no coração à voz do Senhor. O versículo 9 desse primeiro ponto diz: ele estabelece aquilo que era a realidade da lei, a maldição sobre a desobediência. Será que isso tem reflexo, irmãos, na nossa vida? Sim e não. Na lei, como eu disse, era um toma lá da cá. Você não dava o dízimo, não dava oferta, você sofria maldição. Okay? E agora na nova aliança? Vamos começar pelo não. Bem, Deus não nos trata na mesma base do Antigo Testamento, ou seja, não estamos debaixo das promessas de prosperidade como recompensa pela nossa obediência, em particular quanto ao dízimo. Não estamos na mesma, então não há esta maldição. Porém, vamos falar do sim agora. Deus, meus irmãos, sempre age em favor daqueles que demonstram obediência e desejam viver debaixo dos princípios da sua palavra. Isso não é verdade apenas quanto a dízimos e ofertas, mas sim quanto a tudo. Deus recompensa a fidelidade e a obediência. Apenas, não como às vezes nós imaginamos ou queremos, mas como Ele determinou, segundo o plano que Ele tem na nossa vida, em cada um de nós, para que aconteça conforme a promessa dEle. Deixa eu explicar isso de outra forma. Há um tempo atrás, por tratamento de Deus, nós passamos fino. Passamos uma época muito difícil financeiramente, eu e minha família. E o nosso eletricista, que frequenta uma dessas igrejas aí, né? Da 10 Deus vai dar 100, da 1000 Deus vai dar 10 mil, da Vale Transporte Deus vai dar um ônibus, não é isso? Toma lá da cá, ainda estou no Antigo Testamento. Chegou para mim, eu estava falando para ele: olha, vi o seu orçamento, eu não vou poder fazer agora, a coisa está meio difícil, vou guardar aqui, vamos ver. Aí, mas o que aconteceu, Jovem? Começou a perguntar, eu falei: não, fase da nossa vida. Agora a gente está quase vendendo almoço para comprar o jantar, mas não tem problema, Deus é bom. Aí ele virou para mim e diz assim: olha só, deixa eu lhe falar uma coisa. Você é dizimista? A longanimidade que a gente tem que ter em umas horas dessas é só o Espírito Santo mesmo. Porque a vontade de fazer
Hadouken na vida da criatura é enorme. Aí eu, sim. Por dentro, irmãos, só Deus sabe. Você está passando o deserto, está passando a luta, e a criatura ainda vem com a pergunta dessa. Vocês, meus irmãos, ele está trabalhando em bases antigas do Antigo Testamento e perguntando se esse era o nosso problema. Nosso problema não era esse. Nós éramos dizimistas antes, fomos durante e continuamos sendo depois. Mas Deus tinha um propósito definido para tratar na nossa vida. E assim Ele o fez. Que não tinha nada a ver com dinheiro, tinha a ver com o nosso coração. Tinha a ver com dependência. E é isso que Deus queria tratar. E à medida que nós fomos durante a luta, durante o deserto obedecendo, a luta foi passando, foi resolvendo, foi tal. E hoje não estamos naquela mesma situação, graças a Deus por isso. E talvez seja algo que Deus esteja realizando na sua vida também. Pois bem, Deus, meus irmãos, não trabalha conosco como trabalhava com os judeus no Antigo Testamento. Resolvamos isso de uma vez por todas na nossa mente. Porque talvez você já se perguntou por que não está acontecendo, por que não é isso, por que não é aquilo. Porque você está trabalhando nas bases erradas. A primeira evidência da infidelidade é o descaso com o sustento da obra de Deus. 3.2. O arrependimento da infidelidade deve ser comprovado por uma atitude de obediência. Agora, nos próximos versículos, Deus quase que desenha. Se tivesse PowerPoint naquela época, Ele faria para esse povo. Deixa eu mostrar a vocês agora como é que vocês saem dessa roubada em me roubar. Como é que vocês resolvem esse problema? E aí, meus irmãos, vem o contexto que, infelizmente, é o único versículo que esses pastores picaretas conhecem, de Malaquias. E nós já estamos aqui algumas semanas e vimos que texto maravilhoso é a profecia de Malaquias. Mas eles só conhecem Malaquias 3:10. Deus está agora, meus irmãos, dizendo a eles o que eles devem fazer no contexto do 5º século antes de Cristo. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então Deus, meus irmãos, está simplesmente relembrando ao povo aquilo que eles já sabiam. Vocês estão debaixo de uma aliança comigo. Façam o que vocês têm que fazer, que o retorno virá tranquilamente. Essa confrontação de Deus, meus irmãos, tem uma saída, tal como toda confrontação tem. Qual é a saída? Mudança radical, obediência total. Até rimou. É nesses casos, meus irmãos, que nós temos que olhar para a nossa situação, nosso problema e dizer: por que eu cheguei até aqui? E olhar para a palavra e dizer: qual é a saída? É a obediência. Meu casamento está em crise, como que eu cheguei até aqui? Eu estou com problema no relacionamento com meus filhos, com meus pais. Como que eu cheguei até aqui? Qual foi a minha participação nesta celeuma, neste problema, nessa treta? Porque a nossa tendência, meus irmãos, e era do povo, é dizer: o Senhor está fazendo alguma coisa de errada, quando era o povo que estava roubando. E muitas vezes nos nossos relacionamentos nós não percebemos que a saída é a mesma: obediência. É olhar para a palavra como um espelho e dizer: eu não estou fazendo isso aqui não, eu vou passar a fazer. Eu vou começar a mudar as circunstâncias na minha vida pela obediência. E as coisas vão começar a cair no lugar certo. E o povo está dando aqui, ou está recebendo de Deus, irmãos, uma aula de simplicidade naquilo que eles deveriam fazer. Bem, no caso deles, a obediência era restaurar o sistema de sustento do templo e da obra sacerdotal. O dízimo, meus irmãos, na lei, servia de manutenção dos levitas e dos sacerdotes. E também ajudava as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Ou seja, a negligência do povo em dizimar e ofertar estava tendo consequências sociais. Além do mais, os levitas e os sacerdotes, como não tinham o sustento chegando, estavam largando o ministério e voltando para a agricultura, para outras ocupações, para poderem se sustentar. Então Deus está falando que a coisa é séria. Toda a estrutura que nós estabelecemos na lei está ruindo por causa daquilo que vocês estão fazendo. E Deus, meus irmãos, confirma a sua imutabilidade. Lembra do versículo 6? Eu, o Senhor, não mudo. Ao dizer ao povo que se eles renovassem a sua obediência, eles poderiam fazer prova de Deus, que Deus os abençoaria conforme a aliança feita com Israel. Inclusive, a promessa não era apenas de suprimento que Deus está dando aqui, mas uma abundância além da necessidade. Deus está indo, meus irmãos, no texto do versículo 10,
além da promessa da aliança mosaica. A promessa é fiel, não vai faltar comida. Deus estava dizendo aqui, vai sobrar, eu vou dar mais. Eu vejo, meus irmãos, um coração de um Deus tão amoroso, tão interessado que esse povo largue a desobediência, que Ele aumenta a sua promessa, que Ele vai além do que Ele havia prometido, lá em Levítico, lá em Números, lá em Deuteronômio. Ele vira para o seu povo dizendo assim, olha, eu vou dar mais, vai sobrar, vocês vão ter abundância daquilo que vocês receberam, apenas me obedeçam. Como nós falamos, irmão, semana passada, este é o Deus das segundas chances, o Deus da graça, que dá novas oportunidades ao seu povo. Então, meu amado, quando Deus aperta a mim e a você, não é um Deus sádico, Deus não é um menino que está brincando com uma lupa de queimar formiga, é um Deus gracioso que está me apertando para que eu perceba o meu erro e retorne para Ele em obediência. O texto continua no versículo 11, que diante da obediência, do retorno do povo, deles provarem as bênçãos de Deus, o que Deus ia fazer? Eu impedirei as pragas, que as pragas devorem suas colheitas. As videiras nos campos não perderão seu fruto. Então Deus dá um exemplo do que Ele ia fazer. Ele fala que vai abençoar impedindo as pragas, algo muito comum, numa época em que não tinha plantas híbridas, não tinha engenharia genética, não tinha agrotóxicos, nada disso existiam. O povo não precisava temer, Deus estava no controle de todas as coisas. Meus irmãos, a história conta que nações caíram na penúria por causa de pragas que as suas colheitas receberam. Impérios quase caíram, ruíram, porque passaram fome por causa das pragas que as suas colheitas sofreram. E Deus está garantindo a eles aqui, eu impedirei que tudo isso aconteça, apenas me obedeça. Então todas as nações, versículo 12, os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa. Diante de algo sobrenatural, como ter colheitas completamente intocadas pelas pragas, isso atrairia a atenção das nações, uma oportunidade para que Israel fizesse aquilo que ele foi chamado desde o começo, irmãos, ser luz para as nações, ser exemplo, chamar a atenção do Deus que ele servia para os povos ao redor em todo o mundo. Tão bonito se isso tivesse acontecido, né? E é interessante, meus irmãos, que está claro como o dia. Me obedeçam e vocês serão abençoados. O que isso tem a ver comigo e com você? Meu irmão, deixa eu dizer bem claro para você. Lutas vão acontecer na sua vida. E lutas nem sempre são sinônimo de pecado. Mas você sabe por que você não reage bem a determinadas lutas? Porque eu estamos em desobediência. Alguma coisa está fora de sintonia, de sincronia com a palavra de Deus. Eu tenho duvidado do caráter de Deus, eu tenho duvidado do poder de Deus. Eu vou repetir uma coisa que eu já falei aqui não sei quantas vezes. Por que alguém foi escrever um livro sobre confiando em Deus, que nós lemos aqui juntos, e dos 14 capítulos, em 7, falou sobre a soberania de Deus? Porque ele queria chegar no seu coração a ideia, ou fixar no seu coração, de que você serve a um Deus soberano e que nada acontece sem a permissão dele. Sabe aquele exame que você foi lá e deu positivo? Deus já sabia do que ia acontecer naquele exame antes daquela doença aparecer. Você sabe aquele patrão que mandou você embora? Deus estava no controle, meu irmão, daquele patrão antes dele mandar embora. Tanto quanto ele estava no controle da cura da enfermidade e do novo emprego que você pode ter conseguido. Compreenda, meu irmão, e nós aprendemos isso inclusive no livro Confiando em Deus, a providência de Deus não é apenas quando Ele faz algo que nos agrada, mas quando Ele faz algo que não nos agrada também. Deus está sendo providente em trabalhar na nossa vida. E qual é o objetivo final de Deus na nossa vida? Sermos felizes? Ficarmos bem? Sermos prósperos? Não. A imagem de Cristo ser formada em nós. Algumas semanas atrás nós falamos da frase de Mark Dever, que diz que se a luta, a tribulação na sua vida está formando a imagem de Cristo,
ela não é um problema, ela é um bem, ela é um dom, ela é uma bênção. Porque é isso que Deus está usando, meu irmão, para formar Cristo em mim e em você. Vamos recapitular. O amor de Deus nos chama para longe da nossa insensível infidelidade. Primeiro, a primeira evidência da infidelidade é o descaso com o sustento da obra de Deus. O arrependimento da infidelidade deve ser comprovado com uma atitude de obediência. Nosso terceiro ponto esta noite é o seguinte: a segunda evidência da infidelidade é o insensível desrespeito para com um Deus justo. No versículo 13, nós lemos a palavra de Malaquias que diz: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: o que temos falado contra você? Irmãos, quando eu li esse texto, eu me lembrei de algo da cultura popular. Então me permita, por favor, sei que você é pessoa extremamente santa, então falar de cultura popular pode lhe ofender, mas me permita a comparação aqui, e eu queria compartilhar isso com vocês, achei interessante. Bem, em um determinado filme popular, um advogado ameaça revelar a identidade do Batman, o qual era o seu cliente. E ele ameaça e pede dinheiro para não dizer quem é o Batman. E aí a pessoa com a qual ele está falando vira para esse advogado e responde da seguinte maneira: deixa eu ver se eu entendi direito. Você acha que o Sr. Wayne, um dos homens mais ricos e mais poderosos do mundo, é secretamente um vigilante que passa as noites caçando criminosos com as suas próprias mãos? E o seu plano é chantagear essa pessoa? Boa sorte com isso. Guardada as enormes devidas proporções, irmãos, é isso que esse povo está fazendo. Isso se chama, meus irmãos, a rebeldia de punho erguido. É aquela pessoa que sabe exatamente quem é Deus, mas ergue o punho e diz: o Senhor é injusto. Eu não aceito isso que está acontecendo na minha vida. E contamina as pessoas, contamina o resto do povo de Israel a pensar a mesma coisa. É a rebeldia de punho erguido, que questiona e desrespeita um Deus justo. Essa historinha, meus irmãos, eu vejo quando seres humanos se levantam contra o mais poderoso e o único infinito ser do universo e fala contra ele com arrogância. E diferente da historinha, do filme, este ser poderoso tem amado as suas criaturas, as mesmas que se rebelam contra ele. Esse povo, meus irmãos queridos, tem um coração fechado para as demonstrações repetidas de amor que Deus tem feito para com eles. Agora, será que o meu coração está completamente livre dessa rebeldia? Será que essa parte inata do ser humano que se rebela contra a autoridade de Deus já foi extirpada da minha vida? Tenho eu nenhuma dificuldade em me humilhar e me submeter à vontade deste Deus? Será que a vontade dele é realmente soberana na minha vida? E eu me submeto completamente a ela? Então veja bem, meu irmão, talvez você nunca tenha usado as palavras que o povo usa aqui, mas você tem aceito todas as decisões de Deus na sua vida? Com alegria? Você ora por algo, de repente, durante muito tempo, ora, passa por aquela difícil resposta de Deus que é o espera, né? Muito difícil, realmente. Mas aí finalmente vem a resposta de Deus e ela é não. Será que você tenta convencer Deus? Não, senhor, acho que o senhor não entendeu direito. Aqui, segundo a cláusula 15 do meu contrato contigo, o senhor não pode me dizer não. Ele não assinou nada. Nós pressupomos, muitas vezes, nós temos direito a algumas respostas que nós não temos. Conforme nós temos visto, meus irmãos, a palavra de Deus, 2.400 anos atrás, confronta um povo com algo que às vezes é nossa realidade hoje. Um coração às vezes rebelde em relação a um Deus completamente justo. Mas pastor, há ocasiões eu não consigo compreender o que Deus faz. Deixa eu pintar aqui uma figura para você. Quando o seu filho era pequenininho, 1, 2 anos, certo?
ele aprontou, fez o que não devia, talvez deu um tapa em você, alguma coisa, e você o disciplinou, espero que tenha feito, se não fez, ai de você, você acha que ele compreendeu o que você fez? Você acha que o seu filho parou com 2 ou 3 anos e disse assim, olha, segundo a psique humana, eu realmente precisava deste exercício de disciplina para poder compreender a futilidade das minhas ações? Ele abriu o berreiro, ele chorou, com certeza ele ficou chateado, mas ele começou a aprender a lição, porque ele recebia disciplina, mas ele recebia também amor, assim também espero. E o coraçãozinho dele começou a ser moldado. Papai e mamãe me disciplinam porque me amam, e porque já que eles me amam e disciplinam, uma vez que eu valorizo o amor deles, e eu não quero mais receber a palmada no meu traseiro, eu não vou fazer mais aquilo que eu estou fazendo. Talvez não com tantas palavras, mas é assim que o cérebrozinho dele começa a trabalhar. Da mesma maneira, meus irmãos, nós não vamos compreender tudo que Deus faz na nossa vida. Na semana passada nós tivemos o pastor Bill Moore aqui. Saiu dos Estados Unidos para ser missionário entre os nossos índios aqui, onde muitos brasileiros, diga-se de passagem, não querem ir. Qual foi o prêmio que ele ganhou com alguns meses no campo missionário? A filha dele é mordida por uma cobra venenosa. Na época em que não tinha grandes avanços, não tinha telefone de satélite, não sei nem se tinha rádios, o que tinha na época, mas não tinha como ser levada para a cidade. E a filha dele está enterrada naquela aldeia indígena até o dia de hoje. E às vezes nós questionamos a justiça de Deus. 20 e tantos anos depois, ele encontrou com um dos índios que viviam na aldeia onde ele ministrava, agora em Manaus. E aquele índio cutucou o pastor Bill Moore e falou para ele que ele hoje era um crente em Jesus e era um pastor indígena. E disse para ele: Deus começou a agir na minha vida, porque no enterro da sua filha eu percebi que você era como nós, mas você tinha algo que nós não tínhamos. Você está dizendo, pastor, você está dizendo que para salvar aquele índio, Deus tirou a vida da filha do missionário? Inclusive, entre outras muitas coisas que Deus estava fazendo. Por quê? Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não só as coisas boas, mas aquelas que nós não categorizamos como boas também. Tudo para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, versículo 28. Nosso último ponto desta noite, meus irmãos, diz o seguinte: o desrespeito é comprovado por uma atitude questionadora das verdades de Deus. Nosso texto termina, meus irmãos, com as atitudes do versículo 14 e 15. Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante dos seus exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Obviamente, meus irmãos, tudo que está no versículo 14 e versículo 15 são falácias, não são verdades, mas demonstram, meus irmãos, o coração tão cauterizado, tão insensível, que essa é a forma como eles enxergam a sua realidade. Então veja bem, em primeiro lugar, uma atitude interesseira no servir a Deus. Ele diz o quê? É inútil servir a Deus porque não ganhamos o que nós deveríamos ganhar, quando na verdade eles estão desobedecendo. Nós vemos também, meus irmãos, um desprezo pelo buscar a Deus, no versículo 14. Ficamos lamentando diante do Senhor, ou seja, eles estavam buscando a Deus por quê? Porque queriam as bênçãos, e não o Deus das bênçãos. Eles queriam que a colheita fosse bem, que Deus cumprisse aquilo que Ele havia prometido, sem terem obedecido a Deus. No versículo 15 nós aprendemos a troca de valores, dando valor ao mal e não ao bem. Ora, é ou não é o retrato da nossa sociedade de hoje? Onde aquilo que não presta, aquilo que não tem valor, é valorizado, mas aquilo que deveria realmente ser valorizado, muitas vezes é desprezado. Jovens que valorizam às vezes mais os amigos do que os pais e a família. Nós vemos pessoas que valorizam mais o dinheiro do que a honra. E os valores estão completamente trocados na nossa sociedade, e assim era nos dias de Malaquias. E finalmente,
uma ideia completamente errônea e equivocada sobre Deus, como sendo alguém injusto e omisso. Ora bola, se Deus é injusto e omisso, o que nós estamos fazendo aqui, servindo esse Deus? Mas é o que eles falam. Eles dizem, tanto prosperam os que praticam o mal, Deus é injusto, como escapam ilesos os que desafiam a Deus, Deus é omisso. Sabe o que é interessante, meus irmãos? É a mesma dúvida que Abacuque traz na sua profecia. Abacuque vira para o povo e para Deus diz, Deus, como o Senhor pode ver o pecado do seu povo e não fazer nada? Aí Deus diz, calma, eu vou trazer os assírios para disciplinar o meu povo. Aí Abacuque surta, não, espera aí, os assírios são um povo péssimo, terrível, ímpio. O Senhor vai usar um povo mais ímpio para disciplinar o seu povo, que é santo? Agora o povo é santo, né? Porque não gostou do que Deus decidiu. Aí Deus fala assim, não, peraí, eu tenho também sob controle. Depois os assírios vão pagar pelas suas ações também. Aí Abacuque cansa de ficar tentando questionar Deus e escreve no capítulo 3, ainda que a videira não floresça e o fruto da oliveira minta, ainda que os currais estejam vazios dos seus rebanhos, todavia eu confiarei no Senhor. Sabe qual é a diferença, meus irmãos, entre Abacuque e o povo do tempo de Malaquias? Abacuque chegou à conclusão do capítulo 3, o povo do tempo de Malaquias não. Até agora Deus está advertindo e eles não percebem o que Deus está fazendo no meio deles. Será, meus amados, que nós comprovamos a grande ideia que começamos a ver desde semana passada? A fidelidade de Deus em nossa história contrasta com a nossa história de infidelidade. Contudo, podemos olhar para as outras chances que Deus nos dá. Quais são as áreas da sua vida, querido, que você precisa tomar uma decisão de obediência radical hoje? Perceba, o Evangelho não é apenas uma porta pela qual você entra, é um caminho pelo qual você anda. E o Evangelho é um caminho de santidade, onde as decisões são tomadas diante da palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, para que possamos fazer aquilo que reflete a imagem de Cristo na nossa vida. Se esta noite você chegou aqui e você tem lutado com algum pecado na sua vida, a única resposta que você pode dar ao Senhor é de arrependimento e de obediência. Queria convidar você a fechar os seus olhos comigo e colocar sua vida diante do Senhor. Se você é jovem, Paulo adverte a Timóteo, foge dos desejos da juventude. Se você não é mais jovem, se você já é adulto, não importa. A advertência da palavra de Deus, meu querido, é a mesma. Seja santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Santidade não é perfeição. Santidade, querido, é nós querermos a Cristo tanto e de tamanha intensidade, e inversamente proporcional odiarmos o pecado e queremos distância dele. Encontrarmos arrependimento e vivermos em arrependimento a cada dia da nossa vida. Coloque a sua vida diante do Senhor. Quais são as áreas que você precisa mudar radicalmente diante de um Deus que radicalmente nos amou e tem nos dado tantas novas chances por sua infinita graça, para que nós possamos nos arrepender e retornar a Ele em obediência. Deus querido, constrange o nosso coração nesta noite. Talvez em algum momento nós tivemos um pensamento orgulhoso de questionar e condenar o povo da época de Malaquias. Mas que esse pensamento tenha passado, Deus, nós possamos chegar à conclusão de que, em grande parte, somos exatamente o mesmo. Que nós possamos, ó Deus, meditar no que a Tua palavra nos falou hoje e voltarmos, ó Pai, para a obediência plena ao Senhor. E reconhecemos que Tu és o Deus que cada dia que nós abrimos a Tua palavra vem nos confrontar para que possamos voltar para Ti. Um Deus que não muda, e por essa causa nós podemos confiar nele sempre. Continua agindo desta maneira no nosso meio, no nosso coração. Nós clamamos
No nome de Jesus. Amém e amém.